Livro Ouse Pedir Mais, capítulo 9. Como superar o desafio da distração? Coloque as prioridades da vida em ordem. A maior parte do mundo hoje está em busca de uma chave mágica. A chave para abrir a porta para ter sucesso, fama, fortuna. A chave para encontrar o cônjuge certo. A chave para viver feliz para sempre. A chave para criar filhos inteligentes. A chave para permanecer jovem e belo, e assim por diante. Embora alguns pareçam ter conseguido acesso a essa chave mágica, sem uma âncora e sem um propósito em Cristo, continuarão a vagar sem propósito pela vida. Ainda que a definição celestial de sucesso não seja a mesma utilizada pelo mundo, Deus nos deu chaves específicas para o sucesso. Aliás, todas as chaves da qual necessitamos para ser eficazes em nosso relacionamento, na família, no ministério e em nossas orações e até na manutenção da saúde já nos foram dadas por Ele. Em Sua palavra, temos uma âncora. Embora Deus tenha dado todas as chaves que necessitamos para ter uma vida cristã de sucesso, elas só nos trarão benefício se usarmos. A maioria das chaves celestiais fica na estante, juntando pó, porque estamos ocupados demais para pegá-las. A fim de ilustrar, permita-me comparar uma história imaginária. Já se perguntou como seria se assentar em uma reunião de planejamento com Satanás e as forças inimigas para discutir como trabalhar na vida dos filhos de Deus? Bem, certo autor sentiu-se inspirado a escrever o que vem a seguir e provavelmente ele não esteja muito distante da realidade. Certo dia, Satanás convocou uma reunião mundial para planejar como impedir que os cristãos tivessem uma caminhada profunda e poderosa com Cristo. A multidão ficou em silêncio quando ele se levantou para falar. Não conseguimos impedir os cristãos de ir à igreja. Não conseguimos impedir que leiam a Bíblia e conheçam a verdade. Não conseguimos impedir que tenham valores conservadores, mas há algo que podemos fazer. Ele fez uma pausa. Todos escutaram com atenção. Podemos impedi-lo de desenvolver uma experiência íntima constante com Cristo. Se eles formarem esse tipo de conexão com Ele, nosso poder sobre os cristãos será quebrado. Então, os deixemos ir à igreja e ter um estilo de vida conservador, mas roubemos o tempo deles para que eles não consigam desenvolver essa experiência profunda com Jesus. É isto o que quero que vocês façam. Distraiam os cristãos de se aproximar do Salvador e manter uma conexão vital com Ele ao longo do dia. Como faremos isso? Perguntaram os auxiliadores. É simples, respondeu ele. É só mantê-los ocupados e mais ocupados, mesmo que não seja algo essencial para a vida, e inventar um sem número de esquemas para ocupar o seu tempo e sua atenção. Façam com que eles gastem cada vez mais, pegando cada vez mais dinheiro emprestado. Mantenham os cristãos longe dos filhos. Convençam as esposas a trabalhar e os maridos a trabalhar 6 a 7 dias por semana, de 10 a 12 horas, a fim de poder manter o padrão da vida caro. Isso vai dar muito certo. À medida que as famílias se desintegrarem, logo o lar não oferecerá mais uma fuga de pressões do trabalho e eles trabalharão cada vez mais. Então Satanás parou um pouco. Mas aqui vem o mais importante. Estimulem o excesso à mente deles, para que não consigam ouvir mais a mansa e suave voz de Deus. Seduzam-nos a ligar a rádio, colocar músicas sempre que estiverem dirigindo ou relaxando. Tente nos manter a televisão, o DVD, o MP3, iPods, rádios e qualquer outro tipo de barulho de distração sempre ligados em sua casa. O barulho e a atividade incessante desordenarão a mente deles e interromperão a sua união com Cristo. Encham o lar de revistas, jornais, encham a sua mente com notícias 24 horas por dia. Invadam os momentos nos trânsitos com outdoors, inundam a sua caixa de correio com correspondência não solicitadas, concursos, catálogos de compras e todo tipo de anúncios e ofertas promocional.
produtos e serviços gratuitos e falsas esperanças. Mantenha-os distraídos com constantes barulhos, e-mails, mensagens de textos, telefonemas, desde o momento em que acordarem até caírem exaustos na cama à noite. Até mesmo na recreação, que sejam excessivos. Não permitam que apreciem as alegrias simples da natureza. Em vez disso, mande-nos para parques de diversão, eventos esportivos, shows, filmes. Quando se reunirem para a comunhão espiritual, envolva-nos em fofocas, conversas sem importância, para que saiam com a consciência culpadas e as emoções instáveis. Não permitam que incentive ou edifiquem uns aos outros. Mantenham aqueles que têm o talento de encorajar, especialmente ocupados e desgastados. E, acima de tudo, quando se reunirem, que não orem uns pelos outros. Se assim os escolherem, que se envolvam no ministério. Mas lotem a vida deles com tantas boas causas a ponto de não terem tempo para buscar o poder de Cristo. Logo estarão trabalhando pela própria força, sacrificando a saúde e a unidade familiar pelo bem da causa. E seremos vitoriosos. Foi uma ótima convenção no final das contas. E os anjos maus saíram ansiosos para cumprir sua tarefa, tentando tornar os cristãos de todos os lugares cada vez mais ocupados, correndo de um lado para o outro. Se Satanás tem realmente um plano para nos distrair, parece que ele tem obtido bastante sucesso, não é mesmo? Quando avaliamos a sociedade e o estilo de vida da maioria dos cristãos, sobretudo no mundo moderno, esta é a nossa realidade. Estamos ocupados e mais ocupados. Satanás não se importa se a nossa vida é consumida pelo ministério ou serviço de Deus, como Marta, contanto que não tenhamos tempo para nos assentar aos pés de Jesus. O inimigo não se importa tanto se sairmos para ensinar, pregar, fazer a obra do Senhor, contanto que não tenhamos tempo pessoal para passar com o Senhor da obra. Afinal, se Satanás conseguir nos impedir de permanecer em Cristo, a videira verdadeira, nosso labor será inútil. Transforme o seu tempo com Deus em prioridade. Ao longo dos últimos anos, a vida e o ministério parecem estar consumindo cada vez mais meu tempo. O dia nunca tem hora suficiente para fazer tudo o que é necessário. Contudo, aprendi que devo transformar meu tempo em qualidade com Deus, em algo não negociável em minha agenda diária, pois necessito de forças e orientação divina para prosseguir com segurança. Separar tempo para a devoção diária não é algo simplesmente fazermos para marcar como dever cumprido em nossa lista de afazeres. É para que possamos conhecer nosso Salvador e Rei. Se você ama alguém, não pergunta, quanto tempo eu preciso passar com essa pessoa? Sua pergunta é, o que posso fazer para organizar a minha vida e a minha agenda a fim de que possamos passar ainda mais tempo juntos? Não acho que Deus queira que ficamos vigiando o relógio, mas acredito que quanto mais o conhecemos, mais tempo queremos passar em sua presença. Alguns podem dedicar mais tempo, outros menos tempo. Mas o mais importante, porém, é que tenhamos tempo suficiente com Ele todos os dias para saber que Ele está conosco, pronto para caminhar ao nosso lado. Ellen White escreve, não deixe o seu aposento enquanto não se sentirem fortes em Deus. Até sentir paz, não devemos encerrar o nosso tempo com Ele. Não se trata de encaixar Deus em nossa agenda, mas de nos tornarmos disponíveis para a agenda dele. Ela escreve ainda, muitos, mesmo nas horas de devoção, deixam de receber a bênção da comunhão real com Deus. Então, com muita pressa, com passos apressados, entram na adorável presença de Cristo e ficam ali no lugar sagrado, talvez por um momento, mas não esperam o seu conselho. Não tem tempo de ficar com o Mestre Divino. E com seus fardos, eles voltam às suas atividades. Esses trabalhadores jamais poderão alcançar verdadeiro sucesso antes que aprendam o segredo da força. Devem separar tempo para pensar, orar, esperar em Deus a renovação de força física, mental e espiritual. Precisam da influência enobrecedora do Espírito Santo. Ao recebê-la, terão o ânimo e uma nova vida.
O corpo exausto e o cérebro cansado receberão refrigério. O corpo exausto e o cérebro cansado receberão refrigério, e o coração oprimido ganhará alívio. A própria Ellen White era conhecida pelas horas que passava junto à palavra e em oração. Muitas vezes, levantando-se 2 ou 3 horas da manhã, ela passava horas suplicando ao Senhor sabedoria e orientação. Passar a noite inteira em oração não era algo incomum. Embora fraca de saúde, debilitada ao longo da maior parte da vida, obtinha forças por meio da oração. E fica claro que Deus a abençoou, uma vez que a sua vida cheia do Espírito impactou milhões até hoje. John Wesley certa vez afirmou: "Tenho tanto a fazer e preciso passar várias horas em oração antes de conseguir começar." Martinho Lutero concordou: "Se eu deixar de passar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo obterá vitória ao longo do dia." Nenhuma outra vida já foi tão assoberbada de trabalho e responsabilidade como a de Jesus. Todavia, quantas vezes ele estava em oração? Quão constante sua comunhão com o Pai? Repetidamente, na história de sua vida terrestre, se encontraram registros como esse. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto, e ali orava. Juntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele se retirava-se para o deserto e ali orava. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar e passou a noite em oração. Marcos 1:35, Lucas 5:15, 16, 6, 12. Podemos ser ocupados, muito ocupados, mas isso não é desculpa para deixar de ter tempo de qualidade diária com Deus. Não somos mais ocupados do que Jesus e jamais seremos. Cristo era tão ocupado que às vezes não tinha tempo para comer enquanto lidava com as necessidades daqueles que aglomeravam ao seu redor. No entanto, foi durante esses períodos de extrema ocupação que ele passou noites em oração. Em resultado, voltava para a sua obra renovado e cheio de vigor. Temos muito a aprender com o seu exemplo. A pequena crença que temos na verdadeira eficácia e no poder da oração é dolorosamente evidenciada pelo pouco tempo que dedicamos a ela em nossa vida cotidiana. Se realmente entendermos o presente de Deus que nos concedeu por meio da designação divina da oração, não encaixaríamos a oração em nossa agenda. Em vez disso, procuraríamos encaixar nossa agenda em torno da oração. Oraríamos ao longo do dia inteiro e a cada decisão que surgisse, em vez de sobrecarregar o nosso cérebro fatigado, recorreríamos instantaneamente à oração. Charles Spurgeon, conhecido por seu sucesso no ministério graças à oração, afirmou: "Às vezes nos achamos ocupados demais para orar. Esse é um grande erro, pois orar economiza tempo. A fim de que Deus tenha verdadeira liberdade para trabalhar com o poder da nossa vida, algo precisa mudar. Esse algo são nossas prioridades. Acha-se diante de vós o céu com suas atrações, um eterno peso de glória que podereis ganhar ou perder, que virá a ser nossa vida e caráter. Testificarão da escolha que houverdes feito. Sinto-me tanto mais ansiosa porque vejo tantos indiferentes quanto aos assuntos da infinita importância. Acham-se sempre ocupados, aqui e ali, acerca de coisas de pouca importância, e o grande tema é deixado fora dos seus pensamentos. Não tem tempo de orar, não tem tempo de vigiar, nem tempo de buscar as Escrituras. Acham-se de todos demasiados ocupados para fazer o necessário preparo para a vida futura. Não podem dedicar tempo a aperfeiçoarem caráter cristãos e, com negligência, assegurar o título do céu. No próximo capítulo, compartilharei dicas mais práticas acerca de como podemos reorganizar intencionalmente nossas prioridades a fim de ter tempo com Deus todos os dias, sem distrações. Por ora, podemos até ser ocupados, mas não estejamos ocupados demais para orar e passar tempo meditando na palavra de Deus. Nossa vida e nosso destino eterno dependem disso. Deus não pede muito, mas se queremos ousar pedir mais, Ele também nos pede mais.